Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre por que nascer de novo. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e clicar no sininho de notificação para que você possa receber as mensagens do YouTube quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. Muito bem, esse vídeo eu estou fazendo para você que é novo na fé, ou você que está buscando uma resposta na sua vida, você que está em busca de uma resposta sobre o que é esse negócio de ser crente, o que é esse negócio de nascer de novo, por que Jesus morreu na cruz, aquela coisa toda que às vezes é difícil a gente entender, quando a gente não está muito bem orientado, ou a gente não conhece o tema, ou você está tentando descobrir por você mesmo e se deparou com esse vídeo aqui desse cara falando para você. Não é para o mais conhecedor da Bíblia ou o mais antigo na palavra. Esse vídeo é para você que está buscando uma resposta, buscando quem é esse Jesus, o que ele fez por mim e por que eu tenho que aceitar esse tal de Jesus, o que significa se converter, vou agora pertencer a um clube, vou ser taxado de crente mala. Eu tô lembrando da minha conversão, lembrando dos meus primeiros passos na fé. E aliás, eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Primeiros Passos na Fé, justamente explicando os básicos, os assuntos básicos, os temas básicos que quando nós nos convertemos nós buscamos entender. Mas por que nascer de novo? O que significa nascer de novo, né? Esse termo aparece na Bíblia. Óbvio que eu não posso deixar de apresentar a resposta para essa pergunta, porque essa resposta está na própria Bíblia, né? E eu costumo dizer que a Bíblia ela tem dois grandes holofotes, um em cada capa, né? E quando você abre a Bíblia assim, essas lanternas apontam para dentro da Bíblia, né? O Antigo Testamento de um lado, o Novo Testamento do outro, apontando para o cerne da questão que é essa Bíblia. E se eu tivesse que dizer de uma forma bastante sucinta para você, essas lanternas estariam apontando para o capítulo mais importante, na minha opinião, na minha singela opinião, para o capítulo mais importante de toda a Bíblia, que está no Evangelho de João, capítulo 3, onde eu vou me ater nessa mensagem de hoje para você. E o porquê que eu digo isso? Porque aqui existe um diálogo entre Jesus e um alto figurão do judaísmo na época, chamado Nicodemos. E esse diálogo, ele é o diálogo de todos nós. Um dia, todos nós, se não tivermos tido, talvez teremos, ou talvez você esteja passando por esse diálogo agora na sua vida. Eu estava estudando esse capítulo num grupo de estudo que eu faço aqui nos Estados Unidos, em inglês, senhores mais velhos, e nós estávamos estudando esse versículo, e esse termo que Jesus falou, nascer de novo, saltou aos meus olhos mais uma vez. Saltou aos meus olhos de uma forma tão profunda, tão intensa. E o Senhor começou a falar no meu coração: eu quero que você fale isso nesses dias. Dias de terror que vemos na televisão por causa da guerra, dias de medo, dias de incerteza, e Deus nos fala: é preciso nascer de novo. Eu estava estudando e eu comecei a pensar na Bíblia, porque Jesus está falando algo tão tremendo, é um diálogo tão fantástico por causa do seu contexto. Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar essas coisas, eu tenho que falar isso queimava, isso arde, tá ardendo no meu coração, né? Eu quero ler, eu vou ler e vou explicando para você o que significa, né? Primeiro ele está falando aqui: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ponto. Então vamos falar assim, quando João está explicando quem é, havia um homem que era um fariseu, que era um dos principais dos judeus. O que isso significa naquele contexto daquela época? Quem era esse misterioso homem que aparece do nada? Esse homem que, aliás, aparece na Bíblia 3 ou 4 vezes. E João menciona o nome dele e chama ele de Nicodemos, né? E fala que ele era um dos principais. Para você entender a hierarquia
né, do judaísmo naquela época. Quando você lê em Êxodo capítulo 24, o segundo livro da Bíblia no Antigo Testamento, existe uma passagem muito fantástica que Deus faz a confirmação da aliança com Moisés. E ele chama os 70 anciãos de Israel, os principais anciãos de Israel, 70 deles, sobe no monte até um platô e ali vamos fazer um banquete. E Deus aparece para esses 70 homens do povo de Israel que foram selecionados por Moisés. E essa tradição desses 70 se perpetuou ao longo dos anos na história de Israel. Sempre haviam os principais de Israel. E no tempo de Jesus isso ainda era mais acirrado ainda. Então esses homens mais importantes, eles detinham o conhecimento das Escrituras. Eles conheciam profundamente a lei e eles eram votados para estar ali. Então quem estava falando com Jesus era um homem que tinha um profundo conhecimento da religião, ele tinha uma ascensão política extremamente importante. Não é à toa que o evangelista aqui, ele está utilizando um termo que ele fala, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele está falando que existia uma estirpe dos judeus, uma categoria de pessoas dos judeus, e ele, Nicodemos, era um dos principais dessa categoria, e essa categoria eram os fariseus. Eles eram tão importantes, guardando a lei, tendo ciência de que eles tinham que fazer a lei se cumprir. Eles eram observadores e eles criaram centenas de regras que nunca estiveram aqui na palavra de Deus para fazer cumprir as Escrituras do Senhor. Por exemplo, o dia do sábado, não era possível fulano desatar o boi de um poste, por exemplo, porque era pecado e seria contra a lei. Mas eles acharam uma forma de burlar a lei, dizendo, se ele desatar com uma mão, aí pode. Então esses caras, eles eram extremamente legalistas em guardar a lei. Entende que o frame, né, a moldura que eu estou botando em quem é Nicodemos, para você entender o contexto. Aí a Bíblia continua. Esse foi ter com Jesus à noite. Peraí, cara. Por quê? À noite estava todo mundo dormindo. À noite a turma se recolhia. À noite, você vai ainda hoje em Jerusalém, até o chamado Muro das Lamentações está vazio, não tem quase ninguém lá, cara. Então naquela época o templo estava vazio e a Bíblia não é clara onde ele se encontrou com Jesus. E ele vai ter com Jesus. E olha o que ele fala. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então pare e pensa. Início do Evangelho de João é o início do ministério de Jesus. E o nome e os feitos de Jesus, do que ele já estava fazendo na sociedade, já estavam chegando aos maiorais de Jerusalém. E ele sabia, Nicodemos tinha a consciência de que Jesus não estava ali brincando e que ele estava vindo da parte de Deus. Então, a colocação que ele chama de Rabi era uma identificação de que, sim, ele era alguém da parte de Deus, estudando e falando da parte de Deus, e ele está se dirigindo à pessoa de Jesus no lado humano de Jesus. Muito bem. Aí continuando, e Jesus responde para Nicodemos o seguinte: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe? Essa colocação que Jesus faz e a resposta de Nicodemos expõe claramente que Nicodemos não estava pronto para entrar no reino dos céus. Mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo responsável pela guarda das Escrituras, mesmo sendo quem ele era, um dos principais, ele não estava pronto para entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus,
ele responde no coração dele. Entendeu? Porque o que era mais esperado naquela época, o Messias, ia entrar no reino de Deus, a salvação. Então ele fazia de tudo. Mas ele não... Como assim nascer de novo? Se ele fosse um homem preparado, se ele fosse um homem, ele teria se lembrado de Deuteronômio 30, versículo 6, que diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ele se lembraria desse versículo porque está na lei. Está na lei que ele deveria saber, e ele sabia, mas só que ele estava tão perdido em saber a lei que ele esqueceu, ele não conseguiu reconhecer quem estava na frente dele. E ele não entendeu tão pouco o que Jesus fala para ele sobre nascer de novo. E aí ele explica que, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: não, Nicodemos, não é você nascer novamente na carne, mas é você nascer no Espírito. E significa o quê? Voltemos lá para Gênesis, quando Deus, na criação no Éden, pega um homem feito de barro e sopra o seu espírito, e aí ele se torna alma vivente, como fala a Bíblia. Ali ele surge como um ser humano, e ali ele nasceu. O nosso primeiro nascimento é quando nós saímos do ventre materno. O ventre materno é o nosso primeiro nascimento. Mas o nascimento que Jesus está se referindo não é o nascimento materno físico, mas é um novo nascimento espiritual. Esse novo nascimento espiritual é o nascer de novo. Então existe a figura de você nascer no reino do Espírito. Mas para Nicodemos isso não estava claro de jeito nenhum. Tanto é que quando você percebe que Jesus inicia falando para ele sempre em verdade, em verdade. Quando a gente lê essa repetição de palavras muito próximas uma da outra, é porque existe uma verdade espiritual tão profunda que Jesus fez questão de dizer: cara, presta muita atenção no que eu tô te falando. Você que é o professor de Israel, você que é o professor da lei, cara, presta atenção no que eu tô te falando. Olha só, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, a criança que nasce daquela mãe é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí eu acho fantástico o versículo 7 que Jesus fala: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque eu imagino Jesus falando com o cara e o cara assim: cara, que loucura. Que é isso que você está falando? Porque ele até então não tinha reconhecido quem era Jesus. E Jesus estava falando: cara, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E aí ele toma um susto. Uau! E Jesus fala: não te maravilhes com o que eu estou te falando. E ele continua dizendo: o vento... Olha isso que fantástico que Jesus fala. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos perguntou, olha só, versículo 9, cara, como pode ser isso? Como assim, cara? O que Jesus está querendo dizer é que não se explica um novo nascimento. Um novo nascimento se experimenta. Você não explica de onde vem o vento, para onde ele vai, você sente. O vento bate aqui, sopra e ele vai embora. Quem nasce no Espírito, quem nasce no reino de Deus, quem tem uma experiência com Jesus é assim, não se explica, cara. Toda a minha eloquência, todo o meu estudo, tudo o que eu posso saber para tentar falar para você, eu não consigo explicar, sabe por quê? Porque não existe explicação, se experimenta. Você se dobra aos pés de Cristo, se rende, entrega a sua vida: Senhor, eu aceito o que você fez na cruz por mim. E aí você experimenta o nascer de novo. E o cara não estava entendendo. Nicodemos estava: como assim, cara? E Jesus fala, olha a frase dura que ele responde para Nicodemos. Ele fala o seguinte: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então ele estava dando dica,
Ele tava confrontando Nicodemos aqui de uma maneira muito delicada, eu acho. Porque a pontuação e a forma como Jesus se coloca, ele não está esbofeteando Nicodemos, não está zombando de Nicodemos, ele fala, Nicodemos, como assim, cara? Quer dizer, você governa esse lance todo aqui, você não sabe o que isso significa, como assim? E aí Jesus continua. Olha, de novo, ó, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Nós quem? Porque só tinha ele e Nicodemos. Nicodemos não sabia de nada. Então Jesus está falando dele, do Pai e do Espírito. Ele está falando da Trindade aqui. Aí ele continua. Nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, Jesus estava testemunhando, já estava fazendo coisas, já estava operando milagres, mas ele está falando, sabe essa turma aí que você anda, esses 70 cabeções aí de Israel, vocês não acreditam no que eu estou trazendo para vocês. É isso que ele está falando, está confrontando Nicodemos aqui. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? É isso mesmo, porque o que acontece é o seguinte, a gente explica muitas vezes o que significa ter uma vida com Deus. A gente explica muitas vezes a crucificação, Jesus morreu na cruz, que são coisas absolutamente terrenas que aconteceram nessa vida, nessa existência, nesse plano material, e isso explica o mundo espiritual. Mas o que ele estava falando para Nicodemos? Nicodemos, se eu te explico as coisas desse plano material, tu não entende, como é que tu vai entender lá de cima? Não tem como, cara. Aí ele continua. Ninguém subiu ao céu. Olha o que ele fala. Olha o que ele se revela para Nicodemos. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ele está falando, tá vendo? Sou eu. Você está falando com ele, Nicodemos. Tá na tua frente, cara. O Filho do Homem que está no céu. E esse termo filho do homem sempre foi uma coisa que me pegou muito, porque se Jesus é considerado filho de Deus, por que ele está falando aqui filho do homem? Por que ele está se referindo a essa expressão esquisita chamada filho do homem? Porque ele estava chamando Nicodemos para uma realidade que ele conhecia nas Escrituras, em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, onde nós lemos o seguinte, e Nicodemos sabia desse versículo, que diz o seguinte, eu estava olhando nas minhas visões da noite, quem está falando aqui é Daniel, e vi que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, que é uma referência ao próprio Criador, ao Senhor Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino um único que não será destruído. Ele estava falando para Nicodemos o seguinte, cara, sabe aquele filho do homem que você leu no Antigo Testamento nos seus estudos? Sou eu. Ele está falando o seguinte, olha aqui, nem subiu ao céu, ou seja, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que já estava no céu, que foi aquele que você estudou em Daniel, e aquele lá sou eu, o filho do homem. Ele está preparando o coração de Nicodemos para falar isso. Assim como Moisés, aí ele usa um outro trecho do Antigo Testamento e educadamente, gentilmente fala, Nicodemos, se liga no que eu vou te falar aqui agora. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele está chamando Nicodemos para se lembrar de uma passagem de Moisés no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, de 4 a 9, onde o povo, por murmurar, por reclamar, Deus manda uma praga, essa praga de serpentes, a serpente começa a picar todo mundo, e aí Moisés ergue uma serpente de bronze enrolada em um poste também de bronze, e quem olhasse para aquele poste seria curado daquelas serpentes. Isso nada mais era do que o que Jesus faria na cruz anos depois. Jesus está dizendo, o Filho do Homem, Nicodemos, o Filho do Homem, eu serei erguido como aquela serpente foi erguida no deserto. Por quê? Porque a serpente é um símbolo do pecado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, quando Jesus foi erguido na cruz, assim como Moisés ergueu aquela serpente, ele estava trazendo sobre si os pecados da humanidade. E todos nós fomos picados pela serpente. E o veneno inoculado em todos nós se chama pecado. Todos nós herdamos
dos nossos pais, na geração passada, que herdou da passada, que herdou de Adão e Eva, o pecado. Então, quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele está falando o seguinte: Nicodemos, o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crê, vai ter a vida eterna. Mas crê no quê? Todo aquele que nele crê que o subir na cruz foi suficiente para perdão dos seus pecados, terá a vida eterna. E o termo todo aquele significa que Deus quer que toda a humanidade conheça a salvação que existe em Jesus Cristo. Não existe pré-existência de quem vai, quem não vai. Jesus aqui está dilacerando esse princípio porque ele quer a humanidade inteira. Mas cabe ao homem, cabe a você decidir se aquele sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente para o perdão dos seus pecados ou não. Ou você aceita, ou você rejeita. Não tem meio termo. Em seguida, esse versículo, Jesus fala o versículo mais importante de toda a Bíblia, que é João 3,16, que ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que Jesus falou para Nicodemos, se a gente pudesse substituir essa palavrinha mundo e colocasse o meu nome, o seu nome, ou o nome do Nicodemos, ficaria assim: porque Deus amou o seu nome aí, de tal maneira que mandou o seu Filho, que deu o seu Filho, para que quando, o seu nome, o meu nome, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Mas olha como termina esse trecho. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. E aqui encerra esse bate-papo com Nicodemos. Aqui Jesus não deixou margem para conversa. Aqui Jesus não deixou margem para diálogo teológico, de sabedoria humana com Nicodemos. Aqui Jesus fechou. Quem não crê já está condenado. Condenado a viver afastado para sempre de Deus. Jesus disse mais para frente no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa frase de Jesus é a frase talvez mais dura para quem simplesmente não acredita. Porque você pode ter outras formas de chegar a Deus. Você pode achar, inclusive, que você tem o direito de exercer o seu direito de chegar a Deus nos seus moldes. Porém, essa palavra de Nicodemos aqui, esse diálogo com esse cara que sabia tudo das Escrituras, aparentemente, Deus diz que, chegar à minha presença é nos meus parâmetros, na minha maneira de determinar como você chega. Não é você que determina como se chega a Deus, é Deus quem determina como se chega a Ele. Por isso, o versículo mais chave da Bíblia fala de um amor que te leva à eternidade, através do Filho. O nascer de novo é isso. É você experimentar se render
é jogar a mochila do peso do pecado aos pés de Jesus e dizer: chega, basta. As minhas forças não me levaram a lugar nenhum, não me levarão a lugar nenhum. Jesus veio para se revelar aos Nicodemos mundo afora. Aqueles que sabem muito sobre a vida, aqueles que sabem muito sobre tudo, mas não sabem nada sobre o que significa chegar até Deus. E talvez este seja o seu caso. Talvez você esteja procurando uma doutrina, talvez você esteja procurando uma resposta, mas sabe a resposta para você? É como o vento que sopra. Não se explica, se experimenta. Jesus é uma experiência, Jesus é uma experiência de relacionamento, de voltar a ter acesso com Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos separados de Deus por causa do nosso pecado. Enquanto houver essa separação, você e eu estaríamos condenados eternamente. Mas Jesus veio para se revelar aos Nicodemos da vida, assim como eu, e talvez assim como você. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma resposta para você. Pô, Márcio, mas como eu faço para aceitar Jesus? É simples. Se com teu coração você crer, com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. É uma oração simples. Senhor, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, que morreu numa cruz para perdão dos meus pecados. Aquela cruz era minha, mas Jesus tomou o meu lugar. Eu aceito o senhorio de Jesus Cristo na minha vida, eu entrego meu coração e tudo que eu sou a Ele. Vem ser Senhor e toma a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. É simples assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha abençoado sua vida. E convido você a compartilhar com aqueles que Deus colocar no seu coração. Deixa sua mensagem e compartilha sim no seu WhatsApp para que outros possam conhecer. Em nome de Jesus, até o próximo. Tchau, tchau.